O Ivan está por aí? Eu entrei nesse projeto, deve ter sido um dos últimos que entrou, convidado pelo Gilval, era para ser o último, depois acabou que acho que uma ou duas pessoas entraram depois. E eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu procurei, ao responder as 7 perguntas, dar um pouco da perspectiva, da minha perspectiva. Eu já tenho, devo ter, acho que parei de contar, já que eu vou aposentar com 60 mesmo, ainda tem mais 6, aí eu parei de contar quanto tempo eu tenho de trabalho, deve estar nos 32, mais ou menos. E eu sou filho de um operário da indústria gráfica, com uma professora primária do estado que dava aula para primeiro e segundo ano primário. Então, morei minha vida inteira em casa financiada do BNH enquanto eu era solteiro, aquelas casinhas de bairro, e depois acabei conseguindo, aí, fruto do meu trabalho, acabei vindo parar nessa live. E eu costumo dizer que eu tive também muita sorte, muita gente que me ajudou. Eu, desde 2006, eu reporto para presidente de empresa. Desde a gente, com um intervalo aí de 2 anos, talvez, o período que eu fiquei na prefeitura e o período que eu fiquei na consultoria, se a gente fizer as contas, é tempo pra caramba, isso são 15 anos quase. E isso me deu, talvez, uma oportunidade, uma experiência de enxergar como são tomadas as decisões em empresas grandes, não são empresas pequenas, não, são todas as 3 empresas em que eu reportava para essa turma, a que fatura menos, fatura 2 bilhões de dólares por ano, que é a que eu estou agora. Então, isso me deu a oportunidade de enxergar um pouco a questão de como as coisas acontecem, de como essa turma pensa, e foi isso um pouco que eu procurei trazer para o que eu escrevi no livro. Eu também acabei estudando um pouco, eu sou técnico em petroquímica, Josué, petroquímica e transações imobiliárias. E tive a chance de passar por absolutamente todas as posições, desde estagiário de curso técnico, engenheiro, supervisor, coordenador, gerente, diretor. Depois voltei a ser coordenador, voltei a ser gerente e voltei a ser diretor. Então, isso acredito que eu tenha sido capaz de passar um pouquinho dessa diferença de como você vê, dependendo de onde você está no organograma, apenas no organograma, de como você consegue enxergar as questões de segurança e a relevância do tema segurança. Por que eu vim para o livro? Eu achei que o projeto era muito interessante, eu sou a única pessoa que foi remunerada na publicação desse livro, ninguém ganhou nada, eu ganhei uma orelha, os autores, os organizadores me deixaram escrever a orelha da contracapa, então eu ganhei uma orelha, eu fui a única pessoa que foi remunerada, não em dinheiro, mas em bens. Tá impresso, está no livro, a orelha da contracapa fui eu que escrevi, e também é um projeto muito interessante, eu acho que é um projeto que desperta uma discussão bacana, e não é o único projeto que está fazendo isso no Brasil, verdade seja dita. Eu não tenho nenhum mandato, mas eu vou aqui citar um segundo projeto, que é o projeto do Fábio Arruda, que tem uma outra pegada, um outro público, um outro conceito, mas também desperta uma discussão das questões de segurança no mundo. Eu acho que você não consegue chegar numa universidade se você não passar pelo ensino fundamental e ensino médio. Então, é muito importante. Quando eu aprendi, e quando eu estava no primeiro ano primário, eu aprendi que Pedro Álvares Cabral tinha descoberto o Brasil em 1500. Tá? Então, faz parte, em algum momento do nosso processo de formação profissional, a gente aprender que Portugal, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. Depois a gente começa a entender as circunstâncias em que isso aconteceu e tudo mais. Mas é um outro projeto, os 2 projetos são projetos muito bons. Eu sou fãzão do projeto das novas visões. Por quê? Porque eu acho que é através dele que a gente faz o futuro. Tá? Só para finalizar, imagino que alguns de vocês conheçam, outros não. Essa história toda me despertou uma curiosidade de começar a escrever sobre novas visões, e o pessoal da Proteção, o Alexandre, da Proteção, um bom amigo, me abriu um blog. Então, eu tenho um blog lá na Proteção, já postei uns 10 textos aí, o Josué, inclusive,
postou um texto comigo que ele escreveu 70%, eu escrevi 30%. Então, a gente de vez em quando, todo mês eu procuro postar alguma coisinha relacionada aí às novas visões. E é isso, acho que eu até passei dos meus 3 minutos, né, Fabiana? Tá tudo certo, Ivan. Obrigadão aí pela sua participação. O Nestor tá por aí? Estou por aqui. Opa! O Nestor tá viajando aí, né, Nestor? Mas conseguiu participar com a gente aqui também. Pois é, estamos aqui, né? Eu entrei no projeto, acho um projeto muito interessante, né? Eu tenho uma facilidade que muita gente não tem, né? Que é ler em inglês. Então, tem muita gente que, se não tivesse havido o livro em português, essas pessoas não teriam tido acesso, né? Então, essa versão em português, ela é indispensável. E eu quero também aproveitar, eu sempre costumo falar isso, né? Quando a gente vai para uma nova visão, é importante também a gente não ser radical, tá? É comum que a gente abrace o novo e a gente despreze totalmente o passado. Eu acho que esse não é um caminho de construção, né? Eu já vi colegas da Nova Visão, lógico, não vou citar o nome, dizendo que quem está usando o BBS, quem faz observação de segurança, quem trabalha com percepção de risco, essa galera está toda na idade da cloroquina ainda. E a, e a Nova Visão é a vacina, né? Quer dizer, e a pessoa ainda esquece que a questão da cloroquina ainda não é um fato, tá? Tem laboratórios que defendem o uso da cloroquina ainda. Então, para começar, já começa fazendo confusão daí, né? Eu só não sou cientista, nem entro nessa empreitada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser radical em nenhum posicionamento nosso. Ninguém gosta daquela pessoa que não é perguntada e chega falando, né? Então, a gente tem que ter maturidade para entender que algumas pessoas vão demorar mais um tempo para transitar da visão tradicional para a nova visão. E é natural, é normal que isso aconteça. Quando a gente rotula a galera que está na visão tradicional de old, de velho, de cloroquina, de dinossauro, esse tipo de coisa, eu considero que a gente deixa de observar a segurança psicológica. E aí a gente já começa na nova visão, mas não praticando a nova visão. Você não pode querer um ambiente de liberdade, né, censurando o que a galera do tradicional faz, né? E tem que entender também que tem pessoas que demoram mais tempo para trafegar de uma para outra. Isso é saudável, isso é natural. Eu sou um profissional diferente na nova visão. Eu gosto de misturar nova visão com visão tradicional. E eu acredito que isso dá super certo, porque você vê até onde isso aqui é bom para mim e até onde isso não é bom para mim. O que dá certo da visão tradicional que eu posso mesclar com a nova visão e fazer um bom trabalho? Eu estou rodando o Brasil agora com um curso de percepção de risco e cuidado ativo, né? Se a gente for olhar assim, tradicionalmente, percepção de risco é visão tradicional. Cuidado ativo está mais voltado para a nova visão. E eu consegui fazer uma mescla das duas coisas, né, misturando lá com as teorias do Sistema 1, Sistema 2, e trazer ótimas reflexões. E aí a gente traz post-it, não sei o quê, fica tudo colorido, todo mundo escrevendo post-it, se reunindo, debatendo. Ótimo! Para que melhor do que isso? Então, cuidado para a galera que está chegando agora na visão. Cuidado para não ser extremista. Cuidado para não ser xiitas da nova visão. Nova visão é ótimo, é maravilhoso, mas a gente não deve demonizar o que é tradicional. Afinal, o que é tradicional trouxe a gente até aqui, né? E o que é tradicional está dentro das normas regulamentadoras que, querendo ou não, a gente ainda vai ter que seguir. Então, minha palavra inicial é essa, depois a gente aprofunda para outros assuntos. Legal. Obrigada, Nestor. O Adilson. Adilson, chegou a sua vez. Adilson Monteiro. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim? Sim. Deu uma falhadinha, mas então estamos tá bom. ouvindo. Manda ver. Sim. Bom, então, antes de tudo, boa noite a todos, aos meus colegas, a todos que estão aqui ouvindo, a Fabi, que fez esse convite tão gentil. Bom, eu vou voltar, então, ao assunto do que foi escrito lá no livro.
Eu acho que a evolução parte de um incômodo e não de um conforto. E eu sou um profissional que implantei todos os programas nas empresas, que os programas hoje que são criticados, desde dos puramente comportamentistas, do perseguição, do manda embora porque não faz certo. Eu faço a minha culpa aqui, eu fiz isso, né, uma boa parte da minha vida, porque eu acreditava que era o que nós tínhamos de teoria na época, né? Mas eu sou a prova viva que muita coisa não funcionava. Continuava repetindo, acidentes, fatalidades que eu fui obrigado a administrar, e esse incômodo é que me fez mudar, começar a procurar novas formas de enxergar a segurança e ser mais efetivo. No livro, a primeira pergunta é justamente, eu coloco essa trajetória com um gráfico que mostra como eu pensava no passado, de uma forma puramente newtoniana. Ou seja, toda ação tem uma reação. Existe uma causa raiz. E essa causa raiz, normalmente, era o ser humano que não fazia direito. Depois, começou com alguma coisa em termos de psicologia, de motivação, mas ainda era direcionado às pessoas que elas tinham que fazer as coisas melhores, que elas tinham que ser motivadas. E, finalmente, desembocou nessas novas teorias, onde a gente percebe que a solução está nas pessoas e não nos técnicos. Esse incômodo, e aí, praticando isso, eu percebi que começou a mudar os resultados nas companhias. Começou a mudar profundamente as pessoas, porque você acabava tendo uma coisa que, infelizmente, os engenheiros, como eu, os técnicos, a gente não aprende na escola, né? Os doutores que estão aqui sabem que a gente acaba fazendo um curso de engenharia voltada para o racionalismo e esquece do humano. E a gente coloca, às vezes, cascas e cascas em cima do nosso humano, ao ponto de a gente não se importar com o humano do outro. Então, a minha trajetória, que eu acabei colocando nas questões do livro, foi justamente essa inquietude de poder ser mais efetivo na segurança e ser menos burocrático e ter razão em tudo, razão racional. Porque a gente tem que ter uma dor da seguinte forma, que você parte do rastreável para o sutil. Isso é difícil para o engenheiro. É muito difícil, porque você quer ver tudo, eu digo até brincadeira, que todo engenheiro, todo técnico é pornográfico, precisa colocar no gráfico para poder acreditar. E, às vezes, é melhor você não ser pornográfico, é você ser humano, ser um pouquinho mais fora do gráfico. E essa jornada me trouxe isso, e hoje eu fico muito feliz. Hoje eu desenvolvo um trabalho que, de certa forma, é novo aqui no país, que é o Safe Designer. Hoje eu sou um Safe Designer. Hoje eu trabalho já programando, desenhando processos, integrando tudo isso, integrando a segurança, a qualidade, a produtividade, o cliente e principalmente o humano no centro. Então eu acho que é isso, essa é a minha mensagem, que a gente tem que sair um pouquinho dessa questão da pornografia e usar um pouco, pôr o humano no centro das nossas decisões e da nossa linha de pensamento. Acho que eu consegui fazer em 3 minutos.